recomeço. Então, meus irmãos, estamos no mês de novembro, no mês que celebramos, no início do mês, no dia 2, a missa pelos mortos. Toda segunda-feira nos reunimos para recordarmos os nossos falecidos de um modo particular. Hoje temos, por exemplo, aqui Edmilson Oliveira da Silva, o 7º dia do seu falecimento, e os demais falecidos por quem celebramos. Lembro sempre a grande obra de misericórdia de rezar pelos falecidos. As obras de misericórdia corporais estão sempre à nossa vista: dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir os nus. Mas há aquelas obras espirituais, como ensinar os ignorantes, perdoar as injúrias, que aparece hoje no Evangelho, e rezar pelos vivos e falecidos. Então é sempre grande obra de misericórdia. Como meditamos no dia 2, as almas do purgatório já não podem fazer nada por si mesmas e esperam a nossa oração. Se não podemos mais cuidar daquelas pessoas na nossa presença fisicamente, a relação não se destrói. Elas esperam a nossa oração e um dia, chegando ao céu, elas também intercedem por nós. Entrando na liturgia de hoje, recordamos São Leão Magno, um Papa do V século, governou a Igreja por 21 anos com grande sabedoria e viveu o drama, de ver a aproximação dos bárbaros, e ele procurava conter, esta influência, Era um problema que Santo Agostinho já tinha contemplado dentro da aproximação dos bárbaros, que a Igreja havia crescido dentro do Império Romano, e o Império Romano agora se dissolvia. Será que a Igreja ia sobreviver a isso? A queda do Império Romano? Será que a Igreja não ia cair junto com o Império Romano? Depois se viu que não, e até mesmo, mais tardiamente, houve a grande conversão dos bárbaros, que acabaram formando a cristandade da Idade Média num nível muito alto, porque eles se abriram realmente ao cristianismo, porque tinham valores, a palavra empenhada, o senso de clã. Por isso a conversão do rei era seguida pela conversão de muitos, Então muitas coisas foram favorecidas, Então aquilo que parecia um mal, pouco a pouco se tornou um bem. E a leitura de hoje, começamos a leitura do livro da sabedoria, que nos faz ver que há uma sabedoria humana, mas há uma sabedoria revelada por Deus muito importante, E ele diz: ele não se deixa encontrar pelos que não exigem provas, e se deixa encontrar pelos que não exigem provas e se manifestam aos que neles confiam, Hoje essa palavra prova apresenta uma dificuldade, Os antigos falaram das provas da existência de Deus, Aristóteles, São Tomás, o próprio Platão, Mas hoje, quando se fala em prova, eu acredito se Deus aparecer aqui para mim. Eu quero uma prova empírica, eu quero uma experiência sensível, mas Deus é por Espírito. E temos provas antes disso, a prova racional. Usar a cabeça. De onde eu vim? De onde vieram meus pais? De onde vieram meus ancestrais? De onde veio o mundo? De onde veio tudo que existe no universo? Do acaso. O acaso não pode explicar nada. Tem que haver o que São Tomás chamou de uma causa primeira. E esta causa primeira não pode se confundir com o criado. Esta causa primeira não pode ser uma criatura, é o Criador, é o próprio Deus, Então o livro da sabedoria fala disso, E fala que, reconhecendo a Deus, nós devemos agir bem. Então a sabedoria não entra numa alma que trama o mal, uma alma que não se abre a Deus, E por isso um dia poderá encontrar até o castigo de Deus. E o maior castigo é o que aquele que não crê se dá a si mesmo, Porque está perdendo a vida eterna, está perdendo a visão de Deus, para o qual nós fomos criados. Somos criados para estar diante de Deus, criados por Ele e para Ele. Esse é o nosso bem maior. Os outros são bens secundários. Precisamos de bens materiais? Sim. É um bem justo? Sim, se não abusarmos dele. E qual é o bem? É o prazer, é o poder, a glória? Tudo passa. Numa questão de alguns anos, tudo se acaba. E o que resta? Só Deus.
Então precisamos viver de tal modo, usando as coisas deste mundo, sem perder a vida eterna. E o Evangelho, para finalizarmos, tem a palavra inicial de Jesus: é inevitável que aconteçam escândalos. Escândalo é uma palavra grega, que quer dizer pedra de tropeço. Você vai pelo seu caminho, pum, bateu na pedra, cai. Um escândalo. E é isso o escândalo, né? Às vezes o mau testemunho escandaliza todo mundo. É sinal de desânimo, de queda, né? Tinha um amigo que em Roma conversou com um velho padre e dizia a ele: olha, quando você vê um escândalo, você reza assim: eu posso fazer igual ou pior, não é? Então, é ver o escândalo como a fraqueza humana. Por isso que Jesus diz: é inevitável que haja escândalo, mas ai daquele que produz escândalos, né? Ele nos chama a viver de tal forma que possamos ser exemplo, que possamos ser incentivo para os irmãos, né? Então, como nós precisamos disso, né? E aí ele mostra também a misericórdia. Se o teu irmão pecar contra ti, se arrepender, perdoa. Se ele pecar 7 vezes no dia, imagine você, 7 vezes ele vier pedir perdão a Deus, tu deves perdoá-lo. É difícil, né? Às vezes a pessoa peca uma vez, a gente já fica de má vontade, né? Então você veja que a doutrina de Cristo é uma doutrina desafiadora. Não é só uma norma a seguir, ela chama a santidade. Ela não chama só a viver bem, chama uma coisa muito alta, imagine, né? E é tão difícil que os apóstolos mesmo dizem: aumenta a nossa fé. Como quem disse, aí está difícil demais, Jesus. Perdoar 7 vezes, pelo amor de Deus, no mesmo dia, né? Mas é isso que Deus faz conosco. Nós pecamos, diz a Escritura que o justo peca 7 vezes ao dia, né? Não precisa ser pecado grave, né? Mas alguma coisa, né? Contra a lei de Deus, né? E Deus está pronto a nos perdoar. E ser santo é buscar a imitação de Deus, né? Então, esse desafio, né? E Jesus então diz: aumenta a nossa fé. Se tivesses fé do tamanho de um grão de mostarda, que é um grãozinho miúdo, né? Poderia dizer a esta moeira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela os obedeceria. Então, façamos dessa palavra dos apóstolos uma oração, né? É uma jaculatória, é uma oração rápida, jacto, né? Jato é um lance, né? Daí que vem o avião a jato em latim, né? Jacto é jaculatória, é uma oração breve. Aumenta a nossa fé, né? Então que Deus possa sempre aumentar a nossa fé para vivermos tudo aquilo que Ele espera de nós. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo.